pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele do Treinador OAB e chegou o nosso grande dia da prova. E eu vim falar algumas coisas para vocês. Acabei de fazer alguns apontamentos de sucesso para a segunda fase, que são muito importantes da gente ir para essa segunda fase armado, tranquilo, com consciência de algumas coisas que são muito simples. Primeira coisa, faça o que você puder nessa prova e não o que você quer, ok? Você vai fazer o que você puder e não o que você quer. Senão, você vai parar no perfeccionismo. E a gente não precisa de perfeccionismo para passar no OAB. Aliás, a perfeição nem existe. Segundo ponto, o simples funciona. Então, use palavras simples, faça frases simples, frases curtas. Todo simples funciona. Quanto mais simples e objetivo e claro a tua forma de escrever, tanto na peça como nas questões, melhor ainda. Depois, letra legível é letra que se consegue ler, não é letra bonita. Então para dessa crença tipo, minha letra não é bonita, mas você consegue ler? As pessoas conseguem ler? Então a tua letra é legível, muito importante na segunda fase. O que mais que eu anotei aqui? Peça. Na peça, você precisa focar nos pontos importantes do espelho que você deve ter visto durante o teu estudo. E basicamente são poucos pontos essenciais de uma peça. Endereçamento, partes e pedido. Isso significa que se você errar todo o resto, você ainda estará pontuando. Então, muito cuidado, porque o que acontece com o aluno? Ele fica desesperado com relação à tese da peça, o miolinho da peça dele, e ele esquece todo o resto. Ele simplesmente ignora esses pontos principais. Você já pensou você fazer uma peça inteira e esquecer coisas básicas como o valor da causa? Ou então termos em que pede deferimento, local e data? Vamos pro próximo. Não tenha preguiça de qualificar as partes, tá? Eu sempre luto por essa bandeira e te digo, não tenha preguiça de qualificar as partes. Quando você sabe qualificar e qualifica e você consegue lá todo o caminho da qualificação no 319, você enche o examinador, os olhos dele de felicidade e ele começa a desfocar das coisas ruins da sua peça. Depois, economize suas linhas, honre as suas linhas. Suas linhas na prova são muito importantes, principalmente na peça. Por que eu tô falando isso? Os fatos não pontuam. E o aluno costuma copiar o problema. E isso normalmente faz com que ele gaste mais de uma página. Portanto, você deve focar em fatos curtos, que, na minha singela opinião, não devem ultrapassar meia página. Depois, se posicione. Você é advogado de quem? Do autor ou do réu? Quando você se posiciona, os seus fatos ficam mais fáceis de serem feitos, assim como o desenvolvimento da sua tese também, do seu direito, tá? Esqueceu algo? Professora, esqueci algo. Esqueci uma tutela antecipada, esqueci de uma justiça gratuita, que eu acho que com certeza vai cair aqui. Coloca depois. Aonde, professora? Coloca depois, coloca lá no pedido, faz um item. Aproveitando, eu sempre aconselho, não façam itens na sua peça, na forma de organizar, com letras e números. Só um tracinho, porque se você precisar enfiar mais um tracinho pelo meio, você consegue e não desorganiza a sua peça. Então é uma grande dica usar só um tracinho. Tem gente que faz um pontinho para começar um item, mas jamais números e letras, nunca. Depois, errou, sem nenhum problema. O único problema que você tem é rasurar, porque a gente fica nervoso e rasura. Não pode. Você vai passar um traço em cima daquela palavra e fazer de novo. Pessoal, eu já vi gente errar o nome da peça e a continuação do nome e riscar 3, 4 linhas sem problema algum, tá? Então, errou, não rasura, mas simplesmente risque, tá? Depois, você vai fazer um combinado comigo. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, você vai deixar a questão em branco. Não vai. A questão, ela é definitiva para
passar na OAB. A questão faz toda a diferença na nota para passar na OAB. Você vai me prometer, vai colocar na meta da sua cabeça que você não vai deixar questões em branco de jeito nenhum. Próxima. Não copie artigos nem súmulas em hipótese alguma. Por quê? Porque existe a regra da OAB. A mera indicação de artigo não pontua. Então você vai fazer o quê? Parafrasear, escrever com as suas palavras. Pode ser que fique meio parecido? Pode, foda-se. Mas você copiar ipsis literis não vai. Você não vai, tá? Eu tenho sempre uma fórmula, né? Você escreve com as suas palavras e no fim da frase sempre coloca com base no artigo tal, como depreende o artigo tal, como ensina o artigo tal, conforme o artigo tal. Sempre no final da frase. Acho que fica mais fácil. Depois, o rascunho não é lido na OAB, tá? O rascunho não é lido. Fique esperto para ver o que é rascunho, o que é o seu caderno de prova, porque às vezes no nervosismo a gente não identifica. Normalmente o rascunho tá escrito atrás, assim, como é que a gente fala? Em marca d'água. Rascunho é feito para rascunhar. Rascunho não é feito para fazer a peça e as questões para passar a limpo. Você é um adulto, uma adulta, você não é criança para passar a limpo nada. Você vai fazer na cara e na coragem. Rascunho é o quê? Endereçamento é tal, vou fazer mais ou menos, partes são essas e essas. Qual o meu desenvolvimento? Os pedidos são quais? Que são sempre a mesma coisa. Lembrando que existem palavrinhas mágicas no pedido. Uma delas é procedência ou improcedência. Não pode esquecer de colocar, tá? Tem que lembrar, porque normalmente o aluno pede condenação ou qualquer coisa assim. Mas primeiro, procedência ou improcedência, tá? Então, no rascunho, nessa organização, o que você vai fazer? Pegar os pontos principais que eu já falei que toda peça tem que ter, que sempre tá no espelho, né? Que é basicamente endereçamento, partes, pedido. E você vai fazer a busca dos teus artigos. Então, você vai trabalhar com palavra-chave, que normalmente, ou 99% dos casos, está no problema, e sinônimos e antônimos. Professora, como é que eu faço isso? Você vai fazer sua primeira leitura do problema, depois você vai grifar o importante. Preste sempre atenção nas personas, nos personagens e nas características dessas personagens. Muita atenção com relação a lugares, cidade, estado, onde aconteceu o fato, que aí a gente vai para onde? Para o endereçamento, né? Nos leva ao endereçamento. Presta muita atenção nas palavras-chave, no que é inútil, no que é útil e faça o seu esqueletinho, tá? E aí? Aí eu vou achar os artigos e vou anotar no meu rascunho, prestando atenção nos vídeos, no Veja também, embaixo dos artigos. Depois eu passo para a fase da leitura, onde o que eu vou usar na minha peça eu faço bolota e o que eu não usar faço X. Depois, jamais, né? Use jamais, em hipótese alguma, esse é o pior problema quando a gente está em fase de recurso. Jamais, nunca, never, ever, never, 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 comece a frase das tuas questões com sim e não. Nunca. Você vai desenvolver a redação, tá? Então, começa com um pedaço da pergunta e desenvolve. Acontece muito do aluno botar sim, no desenvolvimento é não, e o examinador só foca no sim. Ou, né, só nessas duas palavras, sim e não. Então, escreva de outra forma. Isso ajuda muito, principalmente na fase de recurso. Pessoal, falei meus apontamentos. Eram para ser 15, mas acho que acabou sendo até mais. Mas eu vim falar uma coisa para vocês para finalizar. Dá um frio na barriga, né? A gente fica com aquelas borboletas no estômago em véspera de OAB. Isso é normal. O que eu quero te dizer é o seguinte. Eu até vou lá pegar... Porque, não, eu falo pra vocês que eu faço umas coisas loucas e o meu vademecum está na minha cama, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Você não está indo pra essa guerra despreparado. A OAB não tá com uma bazuca contra você e você tá com uma faquinha. Não, você tá com o teu vademecum. Você está com o seu vademecum. E o vademecum é uma bazuca tão grande quanto a bazuca da OAB, tá? Estamos indo para uma batalha, para uma grande batalha. Uma batalha que tem consequências. Você precisa ser um inconformado. No seguinte sentido, eu vou fazer o que eu puder, o máximo que der.
Mas eu também não vou ficar preso a perfeccionismo, porque isso nem vai contar na prova. A prova é muito objetiva, os pontos estão muito pré-definidos. Então, é legal a gente pensar que a gente tem que honrar nosso passado. E que, quando a gente está pronto para pular, né, agora que nós vamos pular nesse precipício, né, vamos dizer assim, da prova, que a gente vai fazer o que der e a gente não vai desistir. Eu falei a semana inteira nas contagens regressivas para vocês, sempre em frente, sempre em frente. E lembre que o teu VAD é como se fosse, né, como se saísse daqui um anjo e te desse as respostas. Então lembra de perguntar pro teu VAD. Lembra de perguntar para ele. Vem comigo, VAD. O que eu tenho que achar aqui, tá? A intuição ajuda muito a gente. E eu vou aproveitar esse vídeo final para vocês sempre em frente, com coragem. Roupas tranquilas, roupas confortáveis, sapato confortável, leva água, se puder leva alguma coisa para comer, bota logo num saco plástico para o examinador não ficar enchendo seu saco. Sempre maquiagem tranquila, roupas tranquilas para não chamar atenção e foque no seu mundinho. Hoje você vai focar no seu mundinho, que é a sua prova, né? Hoje, assim como a gente falou nas nossas contagens regressivas, você vai pegar toda essa luz que você é e você vai focar nesse objetivo de aprovação, aprovação, aprovação. Então, se alguma palavra diferente aparecer na sua mente, aprovação, aprovação, aprovação. Eu quero aproveitar esse momento. Ontem eu tava vendo e eu tô achando que pode cair agora alguma coisa relacionada à lei de proteção de dados, tá? Em algum ponto. E aí, quando eu procurei aqui no meu VAD, eu vou mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir, eu não achei essa palavra lei de proteção de dados lá no índice de leis, mas eu achei dados pessoais, tá? Então, vou deixar registrado que ontem eu falei tanto na live que eu esqueci de dizer que aqui, pelo índice de legislação, está escrito dados pessoais. E agora, para finalizar, eu vou pedir para você fechar o olho, pra gente fazer uma respiração e pra gente fazer um exercício, tá? Vamos fechar os olhos e respirar. Assim como você vai fazer quando você chegar lá na sua prova. Então eu não sei como que você tá, onde você tá, se você já chegou, mas eu vou fazer o caminho, tá? Faz comigo. Imagina que você toma um banho bem gostoso. E nesse banho, aquela água que cai no seu corpo vai te limpando de qualquer negatividade, qualquer tristeza, qualquer insegurança. E você vai vendo essas palavrinhas caindo pelo ralo. Tristeza, medo, insegurança, medo de perder, medo de não conseguir, reprovação. Todas essas palavrinhas vão caindo pelo ralo e você vai vendo elas entrando lá dentro do seu ralo. E aí você vai ver a sua pele, olha pra você, olha pra sua pele iluminada. Iluminada como um sol. Faz o exercício comigo. Você vai colocar uma roupa tranquila, seu sapato, né? E você vai caminhando mentalmente para a prova. Vamos caminhando. E nesse caminho você vai ver um céu azul, você vai ver passarinhos cantando, você vai ver flores muito coloridas. Só coisa gostosa, sabe? Você vai caminhando e sentindo aquele vento no seu rosto. E as últimas palavrinhas que podiam te prejudicar na OAB, elas vão voando. Elas vão voando pela sua cabeça, sabe? Aquelas palavras que a gente ouve e às vezes gruda na gente. Você não é capaz, você não vai ser nada na vida, você é um derrotado, uma derrotada. Elas vão voando, voando. E aí você chega na frente da sua prova. Às vezes você nem sabe como é, mas imagina um portão, tá? Imagina um portão. E aí você vai caminhando e o que você deve fazer, sem falar com ninguém, sem muitos abraços,
você vai caminhando para a sua classe. E você vai chegar na sua classe, você vai olhar pela porta, a gente sempre faz isso, e vão te levar a tua carteira. E quando você chegar na sua carteira, você vai sentar. E vai fechar seus olhos mais uma vez, fechando os olhos dentro desse nosso sonho que nós estamos fechando o olho. E você vai se imaginar voando num céu bem azul. Sabe quando a gente sonha que tá voando gostoso? Não caindo, voando pra cima. E olhando tudo de cima. Até que o examinador vai chegar e vai te dar a sua prova. Essa prova precisa estar bem na sua mente que ela não é maior que você. Você é grandão e a prova é pequenininha. Então visualiza você com a mão na prova, como se você fosse que você é um gigante, com a mão na prova. Essa prova, ela é preto e branco, ela não é colorida. Essa prova não vai ficar te assustando, crescendo, querendo correr atrás de você, te comer, morder sua mão. Não, ela é pequenininha. Quem manda é você. E aí, você vai ler as normas dessa prova com calma e já vai escrever lá na frente: aprovação. No seu rascunho já tem que estar escrito aprovação. Aprovado, aprovada. E aí você vai abrir a sua prova e imaginar que da sua cabeça vem um raio laser assim, ó, que vai te mostrar o caminho por onde você tem que ir. Vai te mostrar as palavras-chave que você tem que prestar atenção. Vai te dar as dicas que você tem que seguir. Vai te mostrar as respostas. Esse raio laser, ele vai ler a prova, ele vai ler o vademecum bem no meio da sua cabeça. E você vai fazer a prova com calma. Normalmente a gente pede que se comece pela peça, mas se você ficar muito agoniado, você vai fazer o básico da peça e vai passar para as questões, e elas não devem ser respondidas em ordem. Você vai escolher as questões que você vai responder. Lembrando da interdisciplinariedade que está sendo pedida no edital. Então não tenha medo de botar civil, consumidor junto, civil e constitucional junto, como a gente fez na revisão de ontem. Não tenha medo, porque a gente já faz a interdisciplinariedade no direito penal, no direito processual e material. Então, uma das perguntas que a gente sempre fala: é direito material ou processual? É direito material ou processual? Não desista de achar sua tese. De achar sua tese. Procura primeiro no material, se não tiver no material vai para o processual, se não tiver no processual vá para o índice de leis, se não tiver no índice de leis vá para o índice de súmulas, mas não desista da sua tese e foque no simples, que vai dar tudo certo. Você tem que se fechar no seu mundinho para que nada, ninguém, nenhum barulho, nenhuma fala, nenhum registro ruim te atrapalhe. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia, que dia mais feliz, né? Pra terminar, gente, ontem eu tava vendo uma série. Gente, eu sou péssima pra ver série, tá, gente? Às vezes eu acho que eu tenho algum problema mental, de verdade. Porque séries e filmes eu assisto em modo rápido e eu ainda vou pulando uns pedaços. Isso é péssimo, né? Mas teve uma frase, e eu me identifiquei muito porque faz parte da minha tese de doutorado, onde eu analisei buraco negro. Ó, que loucura no direito, né? E o buraco de minhoca. E ele fala sobre isso. E ele falou uma frase que tem tudo a ver com a gente aqui na OAB. A gente tem em mente que sempre o nosso passado influencia o nosso futuro, né? A gente sempre pensa isso. Mas o nosso presente também influencia o nosso futuro. E o nosso futuro, porque hoje chegou o nosso futuro, hoje no presente chegou o nosso futuro, ele também vai influenciar o que passou, né? O que passou. Então, sempre
tenha em mente que você fez o que deu, que não foi 100%, mas ninguém consegue fazer 100% nem ser perfeito, porque nós somos seres imperfeitos. Por isso que a gente vai ficar no simples. Agradecendo de coração os livros que você usou, as pessoas que te ajudaram, os professores que passaram conhecimento para você, mas principalmente agradecendo a você mesmo, você mesma, por todo esse caminhar. Vai respirando. Tira essa carga de culpa que às vezes você tá carregando. Tira essa carga de desamor que você tá carregando. Tira essa coisa de, ai, não vai dar certo, já vou fazer a repescagem. Para com isso. Para com isso. Dá 2 tapas aqui virtual na sua cara, por favor. Não. Você vai passar. E hoje que vai ser o negócio, entendeu? Com tranquilidade e com a sua grande bazuca, que é o seu VAD. Tudo tá no VAD. Então pergunta pra ele, VAD, vem comigo. Abraça ele, né? Esfrega ele como se fosse uma lâmpada e fale, VAD, onde é que tá? Que ele vai te mostrar, com certeza. Pessoal, um grande beijo, boa prova e eu espero os melhores resultados. Então, primeira coisa, pegou a prova, caderno de rascunho, aprovação. E aí você começa nos nossos mandamentos de uma segunda fase de sucesso que a gente falou no começo do vídeo. Se fez sentido pra você, compartilha com seus colegas e tchau, tchau, gente. Beijo!